Que Deus possa te dar prazer de ouvir a palavra dele. Deus te abençoe e te ilumine. Para mim é um grande prazer poder compartilhar com você um texto da Bíblia muito lindo, escrito pelo profeta Jeremias, capítulo 9, no versículo 23, quando o Senhor Deus disse assim: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, e nem o rico na sua riqueza. Mas o que se gloriar, gloria-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Então esse texto ele fala das características do verdadeiro Deus. Eu sei que a maioria das pessoas discorda dessa expressão verdadeiro Deus. Por quê? Porque a maioria das pessoas dizem: existe um só Deus. Deus é só um. A gente ouve muito essa declaração. Mas as pessoas precisam saber que existe muitos deuses que são deus falsos. A pessoa precisa saber disso. Deus é um só. É um só. O verdadeiro Deus é um só Deus. Mas existem muitos deuses. A Bíblia fala que para muitas pessoas o Deus dela é o próprio ventre. Outros, o Deus deles é a riqueza, o dinheiro. E nós temos também uma palavra que Deus disse: não terás outros deuses diante de mim. Olha aí, se Deus está dizendo para não ter outros deuses diante dele, é porque existe deus falsos. Então é isso que Deus está dizendo: não terás outros diante de mim, mas ter o verdadeiro Deus como o único Deus, o único Senhor, para poder ser abençoado. Porque os deuses, quando alguém passa a servir os deuses, então a vida da pessoa é destruída. A pessoa se destrói, porque os deuses é uma enganação, não pode fazer nada para ninguém, e a pessoa provoca a ira de Deus quando se reverencia um Deus falso. Deus não se agrada. Então é isso, Existem muitos deuses. E o que significa então a palavra Deus? Significa um que é adorado, um que é reverenciado. O que você põe em primeiro lugar na sua vida se torna o seu Deus. É isso que a Bíblia ensina. Os índios tinham seus deuses, que era o sol, a lua, as estrelas. Eles prestavam culto ao sol, à lua e às estrelas. Então era o Deus deles, era aquilo ali. Hoje, muitas pessoas, o Deus dele é a natureza. Porque a natureza, nós podemos admirar a natureza, mas tendo o entendimento que Deus é o criador dela, que Deus o criou e que Deus o preserva, que Deus está no controle, que Deus é que faz com que a chuva caia sobre a terra para que a natureza mantenha ativa. Então nós podemos admirar a natureza, mas ter Deus acima da natureza. Deus se torna... A natureza, quando bem entendida, ela fala do seu Criador, mas muitas pessoas adoram a natureza. Então a natureza se torna o Deus de muitas pessoas.
Muitas pessoas, o Deus dela é um cantor famoso, um jogador de bola famoso, às vezes os pais, às vezes os filhos. É por isso que Jesus disse, né? Aquele que amar pai e mãe, filhos e filhas, mais do que a mim, não é digno de mim. Então, parece ser algo que Jesus está exigindo muito, né? Mas não. É porque se você amar o seu filho ou o seu pai mais do que a Jesus, então ele vai se tornar o seu Deus falso. Vai ser um Deus falso para você na sua vida. É o que Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. Que aí seu filho ou seus pais vai se tornar um Deus para você. Então Jesus, ele tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Então é por isso que muitas pessoas vivem de mal a pior. Dizem que creem em Deus. Quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. E as coisas vão, vive-se patinando em terra seca. Por quê? Porque está servindo um Deus que não é o verdadeiro Deus. Então as coisas não andam. As coisas vão de mal a pior. E então, qual é o verdadeiro Deus? Você deve estar perguntando, né? E quem é o verdadeiro Deus? O verdadeiro Deus é o Deus da Bíblia, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. É o Deus que se revelou aos profetas lá no Antigo Testamento, para escrever o Antigo Testamento. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, que abriu o Mar Vermelho. Então, o Deus deles é o verdadeiro Deus. O Deus que se revelou na pessoa de Jesus Cristo e que inspirou os apóstolos, ensinou os apóstolos a escrever o Novo Testamento. Então, o verdadeiro Deus é o Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento. É o Deus dos profetas e o Deus dos apóstolos. Esse é o verdadeiro Deus. Então, quando a pessoa recebe esse Deus na sua vida, renuncia o seu eu e coloca esse Deus da Bíblia em primeiro lugar na sua vida, começa a valorizar a palavra dele, meditando de dia e de noite, para viver de acordo com a vontade dele, é aí que começa o sucesso na vida do homem ou da mulher. Isso aconteceu na minha vida há mais de 40 anos atrás. Quando eu ouvi a palavra do Senhor, dei crédito, as coisas mudou na minha vida e mudou para melhor. E se você ainda não fez isso, não entregou o seu caminho ao Deus da Bíblia, entrega hoje, começa a ler a Bíblia hoje, porque Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, são as Escrituras. A Escritura é a identidade de Deus, do verdadeiro Deus. E aí você não vai confiar nos deuses falsos, você vai confiar no Deus verdadeiro. Amém? Deus te abençoe e te guarde.